hoje a gente vai seguir um pouco na mesma linha da palestra passada, porque ainda é ano novo. A gente está terminando o primeiro mês, que já disse que veio puxado, picado, pesado. Já veio dando uma pista do que a gente vai ver esse ano. Mas como eu estava falando agora há pouco, se mantenham informados sobre tudo, para não fazer papel de trouxa por aí e para não serem pegos de surpresa com nada. Mas lembrem que essas situações mais graves, seja aqui nesse país, seja fora, e aqui nesse país esse ano teremos um ano muito difícil, são situações que estão fora do nosso controle. Quem somos nós para nós, incluindo a nós e espíritos, estão fora do nosso controle, de vocês mais ainda. A única coisa que se pode fazer é enviar energia de paz e luz e consciência para os causadores das questões, não para quem está recebendo agressões ou o que seja, mas aos causadores, porque eles é que precisam se pacificar. Fora disso, não há o que fazer. E se angustiar por situações que estão fora do controle, faz com que vocês baixem a frequência e vocês descuidem da única coisa que vocês podem fazer, que é manter a bolha sua, individual e dos seus, da sua casa, blindada e protegida. Essa é a única coisa que está ao alcance de vocês, que está ao nosso alcance. Ajudar a blindar essas bolhas. Porque é possível ser feliz na sua bolha, apesar do que esteja acontecendo no coletivo. Então, cuidem muito mais esse ano, especialmente, do que vocês pensam, do que vocês sentem e do que vocês falam, para não atrair energias negativas, para não baixar a sua frequência, e quando vocês baixam a frequência é onde vocês abrem as portas para as sombras, e eles trabalham muito bem, eles estão sempre muito atentos, e é só a vocês que cabe isso. Os protetores, eles trabalham minimizando os danos. A gente diz que chega para vocês 10% do que poderia chegar. Os protetores conseguem criar essa barreira para a maior parte do impacto do que está chegando para vocês. E o que passa, os 10%, é o que fica para ensinar. Porque filho superprotegido não aprende a se virar. Vocês sabem disso, quem tem filho. E para nós, vocês são os nossos filhos. Então a gente também não pode superproteger, porque vocês precisam aprender a se virar na vida, a lidar com as dificuldades, com as frustrações, com as angústias, com as crises existenciais, com as dificuldades financeiras, profissionais, de relacionamento, enfim. É preciso crescer e evoluir para saber lidar com as dificuldades, sem se desequilibrar, sem se desestabilizar. Então, esses 10% passam para ensinar. Muita gente acha que é muita coisa que aconteceu, podem ter certeza, seria bem pior sem esse bloqueio que acontece. Mas muitas vezes vocês não ajudam. Vocês baixam demais a frequência, vocês abrem demais as portas para as sombras, e aí o trabalho dos protetores fica muito difícil. Porque quando vocês estão com raiva, não é sentir raiva, não é sentir tristeza, não é sentir ódio. Isso são emoções, vocês são humanos todo sempre. Daí eu perco a paciência. É alimentar as energias, alimentar as emoções que são mais densas e que essas baixam a frequência. Então, quando vocês estão ali num ciclo de raiva, de revolta, um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, é muito difícil acessar vocês, porque começa a criar uma casca em volta, uma barreira para o acesso da luz. Mas para as sombras é uma barreira permeável, porque é a mesma frequência deles. Então, para eles fica fácil. Mas para os protetores que estão ali lutando para manter aquela barreira blindada, fica muito difícil. Porque não conseguem acessar a mente de vocês, porque está lá bloqueada com a revolta, ou com o desespero,
Então é importante que vocês alimentem quem está ali para proteger e matem de fome aqueles que estão ali para atrapalhar. Ai, mas é muito difícil. Não, difícil é viver com a frequência baixa, com ataques frequentes, que acabam levando a atitudes que vão gerar mais problemas, com tristezas alimentadas demais, que acabam gerando uma doença que se chama depressão, e aí já é um outro estágio, um outro processo. Isso é difícil. Agora, aprender a se regular, aprender a pensar antes de falar, a pensar antes de fazer, é só uma questão de exercício. É só querer. Tomar consciência de que aquela forma de reagir, aquela forma de falar, aquela forma de pensar não está levando a nada de bom. Está criando mais problemas, está perpetuando problemas que já podiam ter sido resolvidos. Situações que vocês estão vivendo e que falam, nossa, meu Deus, mas isso não vai acabar? Vai, no dia que vocês mudarem o foco do problema. Quando pararem de perguntar, por que comigo, meu Deus? Porque Deus vai responder, por que não com você, florzinha de Jesus? Perfeitinho. Por que não com você? Se pode com o outro, por que você não pode? Por que comigo? Quando pararem de se lamentar do que está acontecendo, quando pararem de reclamar do que está acontecendo, e sentarem quietos, de preferência na natureza, pode ser a grama do jardim, na beira da praia, porque tem praia de montão aqui, né? Parece que não tem, porque ninguém vai lá tomar um banho de sal grosso para o mar, que é o melhor que tem, está pronto. Parar um pouquinho para pensar, por que essa situação está demorando tanto para passar? Por que eu estou tanta dificuldade de acessar a solução? Porque para tudo tem a solução. Por que eu não estou conseguindo acessar essa solução? E pensar dessa forma, o que essa situação está me trazendo para me ensinar? Porque na verdade é só isso, é só prova de escola que chegou, foi ensinado, e aí chega o final do bimestre, do trimestre, do semestre, do ano, não sei mais como é que funciona, e aí vem a prova para saber se você entendeu a matéria. Então é só uma situação que está vindo para ensinar e para reforçar um ponto que ainda é fraco em vocês. Porque como é que vocês vão fortalecer o medo e transformar isso em coragem se vocês não forem exercitados para isso? Vai ter uma pílula mágica que vai transformar vocês em pessoas corajosas? Vai ter uma chave que vai virar e no dia seguinte você vai acordar outra pessoa? Não vai. Isso é tempo e exercício. Quem é mais velho aqui sabe, quando olha para trás, nossa, como eu era diferente quando era novo, diferente do que eu sou hoje. E apanhou muito nesse trajeto. Aprendeu de um jeito ou de outro. Ou pensando, ou observando, ou apanhando. Mas os machucados trouxeram lição. Mas não precisa apanhar até o fim da vida. Não precisa aprender dessa maneira. Não tem que ser no empurrão, no tranco, no tombo. Pode ser por observação, pode ser por pensar. Mas para pensar precisa de tempo, e tempo sozinho, e sem celular na mão. E essa é uma grande dificuldade que existe hoje. As pessoas não querem mais ficar sozinhas, porque senão elas começam a pensar naquilo que elas não querem pensar porque dói. E aí elas ficam se distraindo indefinidamente. E se ela não para pensar, ela não se modifica, ela não se entende, ela não se conhece, ela não se resolve. E ela vai repetindo comportamentos e padrões pela vida fora, dizendo, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito. Tá bom, boa vida para você, levando o tombo. Estamos aqui para passar remédio, mas não vamos conseguir curar. Nessa sala, tanto que à minha frente quanto atrás, existem muitas pessoas que eu acompanhei a mudança, que eu ouvi muitas vezes dizer, mas é difícil, eu não consigo. Pessoas que chegaram aqui tão densas que a gente mal conseguia ver a fisionomia da pessoa e que hoje brilham, porque são pessoas renovadas. E eu digo em várias idades diferentes, eu não estou falando só de pessoas mais velhas não, porque tem jovens aqui que a gente acompanhou a mudança. Porque um dia essa pessoa entendeu que não dava mais para seguir daquele jeito, porque estava doendo muito. E começou com pequenas alterações, porque tem que começar pelo fácil, tem que começar pelo pouquinho, que é para não desanimar. Não pode pegar logo aquela característica que é a mais difícil, porque vai desanimar. Levou uma vida para construir daquele jeito, vai levar um tempo para desconstruir. Começa por uma coisa pequena, uma coisa mais fácil, para dar ânimo, para pegar coragem, para embalar. Mas tem que começar. Porque esses últimos anos, eles têm sido um mais pesado e difícil do que o outro.
E a cada ano nós temos mais questões, mais dificuldades coletivas no planeta, que é a mesma casa, que vocês ficam trocando energia dentro do planeta. Eu não saio daqui, fica aqui. Então, o que bate lá, bate cá, em algum momento bate cá. Então, é preciso que cada um saiba como se controlar. E a gente ensina muita coisa aqui. A gente sempre recomenda a meditação para todo mundo. Não consegue ficar no silêncio? Coloca o fone para outro ruído não atrapalhar e vai fazer meditação guiada para começar, que é mais fácil. Faça 5 minutos por dia. Qualquer um consegue. Vocês passam horas ouvindo bobagem da vida dos outros. Por que não pode ficar 5 minutos com o fone, com a meditação guiada que vai te ensinar a respirar? Ah, mas eu já respiro, senão não estava vivo. Mas o respirar com consciência, ele atua quimicamente no corpo, ele atua psicologicamente, ele atua energeticamente e ele regula as emoções. E aí você vai aprendendo que às vezes no meio do dia você foi atacado com uma situação que te tirou do sério, mas você já tem a ferramenta, porque você pratica todo dia um pouquinho, e aquela ferramenta é para usar em qualquer hora do dia. E você corre para um outro espaço, pode ser para o banheiro, e vai lá e respira e usa aquela ferramenta, dá aquela descompensada e volta, antes de falar, antes de fazer. Você regula a sua emoção. Teve um ataque de pânico, bateu um medo feroz. Você já sabe, olhando para trás, que se você der seguimento naquilo, o que vai acontecer? Você vai se descontrolar e vai fazer alguma coisa que não vai ter bom resultado. Ou vai deixar de fazer, por causa do medo, uma coisa que não vai dar bom resultado. Então, acolhe. Primeira coisa, estou com medo. Estou com medo. Estou com pânico. Passou do medo. Estou apavorado. Eu estou apavorado. Está aqui, estou sentindo, meu corpo está todo desregulado. Ok. Eu preciso me regular. Eu não vou negar que eu estou com medo ou que eu estou com raiva, seja o que for. Não vou negar. Estou sentindo isso, mas agora eu preciso respirar para acalmar isso. E aí você vai respirar, você vai fazer uma técnica, existem muitas, vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, o que for, fazer uma imagem na sua cabeça que está descendo uma água de cachoeira em você, você está vestindo o manto da Nossa Senhora que está te abençoando e te acalmando, não importa qual é a imagem que você tenha, e eu sempre digo aqui, tenho na manga essa carta de uma imagem ou de uma técnica que seja rápida para você poder usar a qualquer hora do dia e da noite. Tem que ter essa carta na manga, tem que ter uma coisa que, quando você aciona aquilo, causa um efeito. Cada um vai achar a sua, não adianta eu dizer o que é, porque tem que ser verdade para você. Não adianta eu falar, você acende uma vela com 24 cores. Você vai acender aquilo de qualquer jeito, não vai funcionar. Tem que ser uma coisa que você acredite. Então pode ser o que for. Botar o pé na grama, dar de cabeça para baixo, um banho gelado, não importa. Mas tem que ter uma técnica que possa ser usada no trânsito, que tira muita gente do sério, numa reunião de trabalho, numa questão familiar, não importa o que. É preciso, no dia a dia, vocês fazerem esse exercício. Porque quando chega no coletivo, quando o coletivo explode, e você não tem essa prática, você não tem esse costume, você se desregula com o coletivo. E aí você passa a fazer parte do inconsciente coletivo que a gente fala tanto aqui. O que é o inconsciente coletivo? É a maioria das pessoas sentindo a mesma coisa. O medo, ele é sempre muito disseminado. Nas notícias diárias, tudo é medo. Previsão de astrologia, de tudo é medo. Porque as pessoas assustadas, elas são fáceis de serem guiadas. E a intenção é essa. Mas ser massa de manobra nunca levou ninguém para a luz, para o sucesso. Então, se vocês têm o hábito diário de se cuidar, de se regular, de se controlar, de aprender seus limites, e quando sentir que está numa situação que está chegando perto do seu limite, você sabe que dali para frente você não tem mais controle, não se coloque na situação. Recue. Mas o que o outro vai pensar de eu estar recuando? Não interessa o que o outro vai pensar. Porque se você se descontrolar, a consequência daquela situação é só sua, não é do outro. Então o outro não interessa.
Se o outro te provocou, isso é uma questão dele. Ele é uma pessoa provocativa. É com você, é com um monte de gente. É um jeito dele. Paciência, você não vai mudar o outro. Mas você pode mudar a forma como você reage àquela provocação. Essa é a única coisa que você pode fazer. Você pode mudar a forma como você recebe as coisas, como você entende as coisas, como você sente as coisas. E é preciso lembrar que todas as pessoas desse planeta, todas, seus filhos, o presidente do outro país, ou qualquer um, todos estão na jornada de crescimento e vieram com falhas, com limitações, com dificuldades igual você. E não adianta achar que a dificuldade maior, a limitação maior, o defeito maior é do outro, porque o outro está olhando para você pensando a mesma coisa. As pessoas têm tendência sempre a achar que o outro é pior e que eu sou o bonzinho, eu sou melhor, sou mais evoluído. Não é. Cada um tem suas dificuldades e cada um tem a sua maior dificuldade, o seu grande ponto de trabalho na vida. E às vezes leva uma existência inteira mesmo para chegar no desencarne com ele um pouco melhor. Às vezes não resolvido, mas atenuado, que já tá bom também. Então lembrem que o outro é uma pessoa que está com dificuldades na vida também. Que também tem medo, tem ansiedade, tem raiva, tem tristeza, tem sentimento de injustiça, tem outra forma de olhar para a mesma questão que você está olhando. Mas é tão claro, como é que o outro não vê? É claro para você. Mas será que você está olhando pelo ângulo certo? Vai saber. Tem que pensar. Então, criando esse hábito de ter um pouco mais de compaixão com o outro, seja esse outro quem for, um pouco mais de tolerância com o outro e mais preocupação com você, com as suas falhas, com as suas dificuldades, mas também levantando a bandeira dos seus méritos, dos seus pontos fortes, por favor. Vamos criar uma boa autoestima. Você está preparado para tudo. Para tudo. E aí não importa o que vai acontecer lá fora, já que você não pode fazer nada. Mas qualquer coisa que aconteça, vocês vão estar preparados para lidar com o que quer que seja, porque você vai estar na sua bolha, regulado, se exercitando, fazendo a sua técnica e servindo de exemplo para quem mora com você. Porque também não adianta martelar na cabeça da família. Olha, eu achei essa técnica, me fez bem, eu mudei. Você tem que fazer, porque cada um vai também achar o seu jeito, no seu tempo. Então você tem que cuidar de você, de como você reage às coisas. E o outro vai vendo de exemplo. E às vezes você consegue mudar uma casa inteira só com a mudança de um. Às vezes não. Mas isso também não é problema seu. O seu problema é você. É com você que você tem que se ocupar. Então, quando a gente fala, olha, cada ano é mais difícil, já faz muito tempo que a gente não chega em dezembro dizendo, não, ano que vem as perspectivas são boas. Tem muito tempo que a gente não fala isso. Porque não são. Nós estamos indo para um funil. As pessoas gostam de falar de transição planetária e acham que isso vai acontecer de uma forma mágica. As naves mães vão chegar, ou Jesus vai voltar, ou milagre vai acontecer, sempre fora, sempre alguém. A transição planetária é isso. São as energias começando a se distanciar uma da outra, porque estão em frequências diferentes. E isso já vem acontecendo nesses últimos anos. Esse funil pelo qual estamos todos passando, porque a Terra, planeta Terra está passando pela transição. A gente está em cima, passa junto. Mas não é a humanidade que está fazendo a transição, é o planeta. Quem estiver na frequência nova desse planeta tem grandes chances de permanecer com ela, ligado a ela de alguma forma. Quem não estiver, vai ser expelido dela. Como vocês já não conseguem mais conviver com certo tipo de gente, porque a frequência é tão diferente da sua, mudou tanta forma de pensar, ou você enxergou finalmente que aquela pessoa é tão diferente, causa um mal-estar e você se afastou, isso está acontecendo no planeta inteiro, com todas as pessoas. A energia foi ficando mais forte, tanto num polo quanto no outro, foi ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, e elas estão cada vez se repelindo mais. Eu desejo a todos que vocês estejam na frequência do planeta, que fiquem ligados à Terra de alguma forma, porque para onde essa energia dissonante está indo, não queiram saber, porque não é bom, mesmo. Então, essa tem que ser a preocupação de vocês. O planeta é um ser vivo. Ele é uma entidade. Ele tem consciência. Se liguem à energia dele. Tenham um contato com a natureza. A Terra oferece cura o tempo todo, 24 horas por dia.
através do seu solo, do sol, da lua, dos ventos, do que ela apresenta de belo e do que ela tem de cura efetiva. Se liguem à natureza, desenvolvam o hábito de andar descalço, para trocar com a terra. Ah, mas isso aqui é um chão de piso que tem cimento, mas aqui embaixo tem terra. Mas se eu tiver de sapato, eu estou bloqueando a saída de energia. Eu posso estar buscando energia daqui de cima, mas ela não vai descarregar. E ninguém mais anda descalço. Andar na terra, andar na grama, andar na areia. Vocês têm tantas bênçãos que tem a natureza toda à disposição aqui, limpa, linda, mas não usam, ficam em casa, vendo a vida alheia na televisão ou no celular, pensando em problema, reclamando da vida, se queixando, se amargurando, reclamando do outro, brigando com o outro, mas não estão indo para fora de casa, se conectar com a natureza e se descarregar. Senta no sol, sem proteção, senta no sol, mas com intenção, que esse sol energize meu corpo, ilumine, que faça uma drenagem de qualquer energia densa que esteja comigo, saindo pelos meus pés e parará, faço da forma que acharem melhor. Mas façam com intenção, abracem uma árvore, mas não para ficar lá só posando de doido na rua, mas com intenção. Até um vasinho de flor, uma plantinha que vocês tenham em casa, ela também funciona. Abracem ela, cheirem ela, toquem nela, deixem ela fazer o trabalho dela. Funciona. Não é só a floresta, a plantinha do vasinho também. Ela é natureza. Ela também está ali à disposição. Os bichinhos de casa, vocês não vão adoecer ninguém, não. Eles estão ali para isso. E eles têm muito mais energia e proteção que vocês. Abraça seu bichinho, se regula, respira, se alonga. Olha os animais como fazem, como eles se alongam, como eles se espicham. Façam isso para tirar as tensões que vocês carregam. As dores de coluna, porque vocês carregam problemas que não são de vocês. As dores de cabeça por se preocuparem com problemas que não são de vocês. Ah, mas é meu filho. É um ser que veio para cá, que tem uma vida para levar, e que a vida vai esfolar sim, igual fez com você, como faz com todo mundo. Quanto mais teimoso, mais esfolado será. Então, ao invés de ficar se preocupando tanto com seu filho, ensine ele sobre a vida. Que a gente cai sim, se machuca, mas levanta e segue. Que se apaixonar, depois dá uma dor danada quando o coração fica quebrado. Parece que vai morrer, mas não mata não. Dói, mas não mata. Já me apaixonei, já levantei, amei de novo. Vai acontecer com você também. Ensina que altos e baixos fazem parte do caminho, mas não são determinantes. Que hoje você está de joelho no chão, esfolado, mas que amanhã você está em pé, caminhando, meio capenga, mas daqui a pouco você pega um embalo e vai. Quem já passou pelo luto aqui sabe disso. Os primeiros dias, os primeiros meses são terríveis, mas depois atenua. E é isso que vocês têm que se preocupar de ensinar, em vez de ficar ali sofrendo junto com o filho. Claro que dói, a gente sabe que dói. A gente sente dor quando vê vocês sofrendo e não pode fazer nada. Mas o que a gente faz? A gente reza por vocês, a gente manda energia, a gente tenta acessar a mente de vocês de alguma forma, seja pela internet, por um filme, por uma intuição, por um sonho, por alguém que a gente consegue fazer cruzar com vocês no meio da rua, às vezes até um estranho, que numa troca qualquer de palavra numa fila de banco ele deixa uma ideia. A gente acha um jeito, sempre acha. E reza, pedindo luz, sabedoria e clareza de pensamento para vocês. É isso que você tem que fazer com os filhos. Não adianta carregar o problema do outro. Ah, mas é minha mãe, é meu pai. Não interessa quem seja, se é o marido, se é a mulher, se é o irmão, a irmã. Não importa. Você só está preparado para dar conta dos seus problemas, das suas questões, que já não são poucas. E cada um com o seu problema. Você está ali para ouvir, você está ali para amparar, você está ali para apoiar e para dizer, ó, se precisar eu estou aqui. Mas o problema é seu. Descubra como resolver. Você pode dar ideias, a pessoa vai seguir ou não. É um direito que a pessoa tem. Como você também tem quando escuta de alguém. Escutou, chorou junto, abraçou, a pessoa foi embora, foi para a casa dela, foi para o quarto dela. Acabou.
fiz o que eu podia. Agora vou cuidar de mim. Fiquei muito triste com essa conversa, vou me distrair. Vou me distrair para cortar esse laço de pensamento. Pronto. Daqui a pouco você está bem. E a pessoa segue pensando lá nas questões dela que são dela. São pequenos exercícios do dia a dia que vão fortalecendo de uma forma que vocês não têm noção. E aí, quando acontece alguma coisa grande, vocês estão firmes, porque vocês sabem o que fazer com aquilo que é possível, que é dar conta de si e tentar ajudar os que estão próximos. Eu sempre lembro, 2020 é a nossa última referência, vamos ver o que vem por aí. Quem já tinha essa prática de se cuidar, de se regular, de se controlar, de saber como cortar um pensamento repetitivo, isso e aquilo, quando chegou o caos de 2020, onde tudo se fechou e as pessoas ficaram muito sós, quem tinha essas práticas foram as pessoas que passaram e que conseguiram ser felizes, inclusive. Conseguiram grandes coisas. Muita gente se reinventou suas relações, sua profissão, inventou coisa de todo tipo. Claro que existem situações e situações, mas mesmo aqueles que passaram por situações mais difíceis, que perderam as questões materiais, que perderam pessoas, essas pessoas conseguiram passar por isso. Muitos outros se suicidaram, tiveram problemas de nível mental seríssimos, estão se tratando até hoje, vivendo de remédio. Então ali ficou muito claro que quem tinha a prática de se cuidar, de se conhecer, de aprender como pensar, como reagir, passou por aquela fase e segue muito bem, obrigado, crescendo cada vez mais. Então, diante de todas as possibilidades que podem acontecer esse ano, que não são poucas e não são boas, é preciso saber o que fazer e não sair por aí igual uma barata tonta depois, enlouquecido, dando trabalho. Trabalho para as pessoas próximas e trabalho para a espiritualidade. Porque se vocês escolheram encarnar nessa fase da Terra e convenceram as equipes de preparo para estar aqui nessa época, porque muita gente não conseguiu, está na fila ainda, é porque vocês se dispuseram a vir para cá colaborar. Porque essa época não está bolinho. Então não venham dar trabalho agora. Colaborem. Colaborem mantendo uma frequência boa, para fazer parte do coletivo equilibrado, do coletivo que tem mais luz, que tem mais sabedoria, que é o que fortalece esse planeta, porque se a maioria não fosse assim, esse planeta já tinha explodido. É porque o mal faz muito barulho, então parece que as pessoas más ou desequilibradas ou desajustadas são em maioria, porque eles são muito barulhentos. Mas não são, porque se fosse, não tinha mais vida na Terra. O que sustenta a vida, ainda como ela é a maioria estar olhando para outra coisa e não para o caos. Então façam parte desse grupo, facilitem o trabalho dos seus protetores, façam as coisas fluírem melhor na vida de vocês, andarem mais tranquilas, vocês terem mais saúde e estarem preparados para tudo. E se nada acontecer de mais grave, que bom, é o que desejamos. Vocês estarão plenos. É uma grande vida. Mas as coisas difíceis acontecem nas famílias. A morte de alguém querido é uma dificuldade muito grande. Então vocês vão estar preparados para qualquer coisa. Então não adianta felicitações de ano novo se a pessoa continua igual. Vai ser só um ano igual. Não vai ser um ano novo. Mas os fatos vão acontecer. A vida vai transcorrer e vai passar por cima de vocês igual o rolo compressor. Porque as coisas que têm que acontecer, elas vão acontecer. Você pode sofrer mais ou sofrer menos, isso é uma escolha de cada um. É uma escolha, sim. A dor pode ser inevitável por uma questão ou outra. Mas o sofrimento, ele é totalmente opcional. Você pode escolher ficar sofrendo ou se levantar e seguir e tentar botar a cabeça para fora da água. Eu sei que muitos aqui têm planos, têm desejos, estão planejando coisas para esse ano, aquisições, mudanças. E a egrégora toda de Ravengor deseja demais que isso tudo se realize. E aqui está o segredo de como conseguir. Mudem a frequência. Nós não vamos fazer milagre. Porque se eu fosse capaz de fazer milagre, eu faria milagre por ela. Que é a minha responsabilidade. E eu não faço.
Eu, na maioria das vezes, nem resposta dou às perguntas dela. Eu não posso. Ela tem que achar o caminho também, igual todo mundo. O milagre está dentro de vocês. Até Jesus já deixou isso dito, que vocês são Deus. 2025 anos depois, vocês ainda não entenderam isso. Claro, tem todo um sistema que não deixa vocês acessarem essas coisas. Mas isso é verdade. O ser humano é co-criador por natureza. E por ser co-criador por natureza, o sistema faz com que vocês tenham medo, se sintam incapazes e pensem só em coisas ruins. E aí vocês saem co-criando as coisas ruins. Vocês saem replicando o que é ruim. E aí depois vai dizer, tá vendo? Me chama de pessimista, mas aconteceu, lógico, tá todo mundo pensando em coisa ruim, aquilo vai se cocriar. Vai para a cidade grande já preocupado com a violência, com o assalto, chega lá e é o tempo todo agarrado na bolsa, olhando em volta, tá atraindo o quê? O assaltante. Você está na frequência dele, você está com medo. Aí é assaltado, tá vendo? Por isso que eu tenho medo. Eu fui lá, fui assaltado. E quanta gente vai e volta, mora lá e nunca foi? Ah, são os escolhidos por Deus. Não. São pessoas que estão em outra frequência e ficam invisíveis. As sombras não conseguem enxergar vocês quando vocês estão com uma frequência boa. Eles não enxergam vocês. É assim que os espíritos de luz entram no umbral. Ninguém vê. É outra frequência. Isso vale para a vida. Eles também não enxergam vocês se vocês estiverem com a frequência boa. Então o esforço tem que ser nisso. É difícil manter a frequência boa o dia inteiro? É quase impossível, porque é muita provocação de todo tipo o dia inteiro. Mas toda vez que ela baixar, você está consciente disso? Você dá aquele passo atrás. Peraí, como é que é a carta da manga? É o quê? Uma coisa engraçada, eu tenho que rir, me distrair. O que eu faço para cortar isso? Vai lá, faz, volta pro jogo. Já deu uma melhoradinha, daqui a pouco você está lá em cima outra vez. E aquilo é o dia todo. Isso dá um trabalho danado. Por isso que não tem quem se cuida, não tem tempo para olhar para a vida dos outros. Não tem tempo para tomar conta de ninguém. Porque dá muito trabalho cuidar conta de si mesmo. Mas é mais fácil apontar para o outro. É mais fácil se ocupar com o outro, porque aí você não precisa olhar as suas questões. E aí vai naquele ciclo vicioso que não acaba nunca. Eu faço isso porque ele faz isso, aí o outro diz, mas eu faço isso porque você faz aquilo, e aquilo fica. Não vai para lugar nenhum. Conversa de surdo, onde todo mundo fala, ninguém ouve. Esse tem que ser o esforço. E não importa o que vai acontecer. Não se preocupem com isso, porque não vai mudar nada. Se tiver que acontecer, vai acontecer e acabou. Não se preocupem com isso. Se informem é uma coisa, se preocupem é outra. Cuidem de si, façam essas práticas diárias. Achem seu caminho diariamente de como se regular, se controlar, como melhorar os pensamentos, como melhorar os sentimentos. Fecha a boca, 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. Deixe o hábito de achar que é o dono da verdade, que sabe mais que os outros e que tem para ensinar. Todos os grandes mestres ensinaram com exemplo, não foi com fala. E segue tudo igual. Sejam bons exemplos. E mantenham a boca fechada. E tenham respeito pelo outro, e cada um vive como quer. Mas eu estou vendo que vai para o buraco. Mas como é que ele vai descobrir que ali tem um buraco? Se ele não chegar perto, pode ser que na hora que ele chegar perto, o mentor consiga alertar, ele dê volta, talvez ele caia, mas vai cair só num, no segundo já vai ficar mais espertinho. Não é assim que uma criança aprende a caminhar? Quantos tombos uma criança leva até achar o ponto de equilíbrio? Não começa a querer botar o dedo na tomada? Toma um choquezinho, já nunca mais bota o dedinho ali. A vida é assim até o final. Não há o que fazer, a não ser cuidar de si e se modificar. A vida fica mais leve depois que você pega o embalo. Fica mais fácil e você fica preparado para tudo. E aí não importa o que vai acontecer. Já aconteceu muita coisa nesse planeta ao longo de toda a história dele, coisas que vocês nem sabem que foi ensinado errado, ou que não foi nem descoberto ainda. O planeta segue aqui, vocês estão em cima dele. E a sua existência, sua vida dentro da história da Terra nem é um espirro, é um nada. Porque 70, 80 anos, não ser que tem bilhões de anos, é o quê? É um nada.
A Terra não está nem aí para vocês. Eu sempre digo, se chegar lá no custo-benefício, ela achar que está demais, ela vai exterminar vocês de alguma forma. E acabou, e ela vai seguir. Então aproveitem essa estadia, que ela seja a última dessa forma, que é possível. Que ela seja a última, que se encerre na sua existência o ciclo encarnatório daqui. Que você possa fazer outras escolhas. Para isso tem uma vida para se exercitar. E é nisso que vocês precisam focar. Vieram para ser felizes e usufruir do que a Terra oferece. E todo mundo tem direito ao melhor. Se não estão alcançando, não estão sabendo como. Se especializem nisso. Vão pesquisar como é que faz. Como é que é isso? Vão estudar. Vão pensar. Gastando energia com isso, eu garanto. Tudo em volta se acalma. Porque você vai estar tão ocupado com aquilo que é bom, sua frequência vai estar alta, sua boca vai estar fechada, tudo em volta vai se acalmar. Porque muitas vezes aquilo que vocês mais se queixam é provocado por vocês, pela reação que vocês têm. Os outros estão reagindo. Talvez se você fechar mais a sua boca, as coisas se acalmem. Experimenta. Se não der certo, tenta outra coisa, mas eu acho que podia começar por aí. Fechando mais a boca e vendo o que acontece em volta. Quem sabe não é você o pivô da coisa. Alecrim dourado de Jesus. Queridos, tudo que nós desejamos é o melhor para vocês. E trabalhamos incansavelmente em conjunto, nesse grande conjunto da nossa egrégora, com todos esses protetores, para que isso se realize. Facilitem o nosso trabalho, por favor. Não dificultem tanto. Sejam felizes. Vocês merecem. E nunca, jamais digam se Deus quiser. Porque Ele sempre quis, né? Vocês é que não se permitem. Trabalhem suas culpas, se resolvam e vão ser felizes. Uma ótima noite para vocês.